Fala galera, eu aposto que vocês já assistiram vários filmes medievais com aquelas batalhas épicas, gloriosas e cheios de heróis destemidos que iam lutando sozinho na frente até o último suspiro, não é mesmo? Mas se eu te dissesse que na vida real a coisa era bem diferente? Mais do que isso, você já se perguntou como que alguém sabia em quem bater durante uma batalha medieval? Você vê nas séries, nos filmes, que todo mundo parecia igual e na batalha ficava todo mundo misturado. Como é que eles sabiam quem era quem, em quem bater? Bom, vamos quebrar mais vários mitos sobre a Idade Média nesse vídeo aqui, porque a gente vai falar que as batalhas não eram iguais à dos filmes, muito pelo contrário, as batalhas medievais de verdade eram muito diferentes, sem romantização, sem filtros e sem as firulas de cinema, seja aí efeito especial. Vamos ver tudo isso, mas antes, já sabe, mete a machadada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com os amigos, se puder aí dar hype e tudo mais, e se quiser ajudar de verdade, considere se tornar um membro do Caverna, isso ajuda demais. Bora! Para começar, eu vou falar uma coisa bem óbvia: a guerra não é bonita, não tem romance na guerra, não é algo bom. A guerra sempre foi, sempre é e sempre será feia, horrível, violenta, desprezível. Você vê coisas horríveis, você vai sentir um cheiro inigualável de morte e o som da guerra, o som das batalhas vai te atormentar pelo resto da sua vida. Felizmente eu nunca participei de uma batalha, nem de uma guerra, eu espero nunca participar, mas a história nos mostra o quão caótica e decadente é uma guerra, desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje. Então, quando alguém era chamado para uma guerra na Idade Média, assim como hoje, essa pessoa já sabia que tinha muita chance de nunca mais voltar para casa. E muito mais, ela sabia que ela iria presenciar cenas horríveis, ver gente sendo despedaçada, implorando por misericórdia e lutando desesperadamente pela própria vida. Não tinha nada daquela história bonita de lutar bravamente até o fim, por honra ou glória, como a gente vê nos filmes. A guerra era e é suja, brutal e violenta. Só depois que os trovadores iam fazer as histórias e baladas sobre os heróis, sobre as batalhas, cantando as suas aventuras. E hoje se faz filmes, mas a verdade é que o homem comum ia pra guerra por ordens de um nobre ou obrigado a defender a sua família de uma invasão, e de qualquer maneira ninguém ia feliz pra guerra. Esse já é um mito quebrado aqui, e durante esse vídeo a gente vai quebrar diversos outros, como por exemplo que a Idade Média vivia em guerra. A Idade Média era só guerra, com batalhas atrás de batalhas, mas a real é que existiam várias temporadas de paz. A guerra era numa temporada, era num período, e existiam muito mais períodos de paz do que de guerra. Ninguém saía por aí batalhando a qualquer momento, principalmente no inverno. A maioria das campanhas militares aconteciam quando o clima estava mais quente e o terreno ajudava. Carlos Magno, por exemplo, organizava suas campanhas militares sempre na primavera. Já Guilherme o Conquistador preparou as suas tropas no verão de 1066 para sua famosa invasão à Inglaterra, antes que o inverno atrapalhasse tudo. Isso porque as campanhas militares medievais eram verdadeiros empreendimentos. Você tinha que planejar tudo com cuidado. Não existiam exércitos formais durante a Idade Média. Se você quisesse fazer uma guerra, tinha que convocar as forças de cada nobre abaixo de você dentro da cadeia de vassalagem. Isso tomava tempo. Essas forças militares iam se juntando e marchando aos poucos para o local de encontro. Só depois saíam em expedição. Poderia demorar meses para você reunir um exército e começar a batalha. Por exemplo, lá no final da Idade Média, em 1415, Henrique V da Inglaterra demorou 2 meses para reunir o seu exército, isso na Inglaterra, que é pequenininha, e partir para a França, onde aconteceria a famosa Batalha de Agincourt. Inclusive vou deixar o vídeo dessa batalha que tá incrível. Além disso, essas campanhas dependiam muito de uma estrutura logística bem pesada e das cadeias de suprimentos, como alimentos, armas, armaduras e principalmente tudo que elevava a moral dos soldados. E aqui vai uma curiosidade: manter a moral alta era mais importante do que ter um exército gigantesco. Um exército de 1 milhão de homens desmotivados valia menos do que 10 mil guerreiros com moral nas alturas. Por isso, muitas vezes os comandantes faziam vista grossa e permitiam que os soldados levassem até as suas esposas e filhos junto com o exército, só para dar aquela força psicológica. Tá achando que é mentira? Durante a primeira cruzada, os nobres levavam as suas esposas e família, fora outros exemplos, além de seus servos para cozinhar, reparar armaduras, carregar seu equipamento e tudo mais. Se estima que para cada cavaleiro medieval iam de 10 a 15 pessoas com ele, do escudeiro ao cozinheiro, a sua família. Um exemplo mais famoso, na primeira cruzada, Balduíno
Murilo de Bolonha levou sua esposa, seus filhos e até seus irmãos na campanha. Mas claro, isso era um grande risco, porque no meio de uma batalha, o acampamento que ficava recuado com as famílias, os servos e tudo mais, podiam ser facilmente atacados se o inimigo flanqueasse. Isso aconteceu diversas vezes na Primeira Cruzada, e os inimigos invadiram e massacraram todos os cristãos que estavam ali em acampamentos em diversas batalhas. A guerra medieval não perdoava ninguém. Inclusive, vou deixar aqui a playlist das cruzadas medievais. Bom, o campo de batalha medieval definitivamente não era lugar para qualquer um, ou de espírito fraco. Quem ia para lá sabia muito bem que podia nunca mais voltar, e se voltasse, ia trazer junto algumas cicatrizes para carregar pelo resto da vida, ou no corpo, ou na cabeça, ou nos dois. Não tem romantização da guerra medieval, não era bonito, e os seus heróis nasciam do puro caos. Eu já falei muito aqui nos vídeos sobre a estratégia concursos, mas eles não oferecem apenas cursos para concurso público não, cara. Se você não gosta de concurso público, mano, a estratégia tem curso para qualquer coisa que você precise fazer prova. Eles têm curso para área de policial, você quer ser policial ou crescer na carreira policial? Eles oferecem cursos para você progredir na carreira. Carreira militar tem também. Carreira jurídica, cara, você quer ser juiz, seguir nessa carreira jurídica? Beleza. Ah, não quero ser juiz, eu quero ser advogado. A Estratégia Concursos tem curso para você passar na prova da OAB, que sem a prova da OAB você não pode exercer o seu ofício de advogado. Eles têm até cursos para preparar você para o vestibular. Então, qualquer coisa que você quer fazer, quer estudar física, química, matemática, é só você clicar agora no primeiro link aqui embaixo, ir para a Estratégia Concursos e ver os cursos que ele tem para qualquer vestibular, para qualquer coisa. Cara, você vai passar onde quer que você precise passar. Como eu falei, é o primeiro link aqui embaixo e escolha o seu curso. E bora voltar pro vídeo. As batalhas medievais têm uma grande diferença das batalhas de hoje. Hoje, com drones, aviões, artilharia e tudo mais, raramente você vê o seu inimigo no campo de batalha, face a face, mas na Idade Média, as batalhas eram próximas, muito próximas, corpo a corpo, homem a homem, usando as mais diferentes armas que furavam, cortavam, golpeavam e esmagavam crânios, como as espadas, machados, martelos de guerra, maças e tudo mais, armas que eram pensadas para causar o maior estrago possível no corpo do inimigo. A ideia não era só matar rápido, era quebrar os ossos, arrancar pedaços, e se não matasse, você tinha que deixar o pobre coitado com sequelas graves pro cara desistir de te atacar, pro cara desistir de invadir a sua terra, ou pro cara desistir da terra dele. Os danos na cabeça, no corpo, eram permanentes, era um negócio horrível de se viver. E não, eu não tô exagerando, olha só esse exemplo, no campo de Teuton, no campo de batalha da Batalha de Teuton, onde aconteceu uma das batalhas mais sangrentas da Guerra das Rodas, em 1461, arqueólogos encontraram diversos ossos com marcas de cortes profundos, perfurações e esmagamentos por todo o corpo. Isso mostra bem o nível da brutalidade que rolava nesses confrontos. Tem relato da época dizendo que soldados, quando eram feridos mortalmente, eles rastejaram por horas tentando escapar da batalha. Muitos afogavam na água, nos riachos, ou simplesmente sobreviviam no meio da carnificina até tudo acabar. Eu vou deixar o vídeo sobre essa batalha aqui, uma das mais sangrentas de toda a era medieval. E tem mais, muita gente ali nem sabia lutar. Ao contrário do que você vê nos filmes, a maioria dos soldados não fazia a menor ideia do que era uma estratégia ou um combate corpo a corpo. Era a primeira vez que estavam lutando. Quem treinava mesmo eram os nobres e os cavaleiros, que passavam anos aperfeiçoando as suas habilidades, justamente para não morrer rapidinho no campo de batalha. Se ainda couber, vou deixar aqui a playlist sobre os cavaleiros medievais. Se não couber, vou deixar aqui embaixo, é bem legal você assistir depois. Bom, o povo comum recebia no máximo algumas horinhas de instrução ali e pronto, eles eram jogados na guerra com a arma que eles mais conheciam, a arma do seu trabalho. O lenhador provavelmente ia com o seu machado de trabalho, o fazendeiro com a sua enxada ou com a sua lança, se fazia uma lança ali muito improvisada com o ferreiro local. Imagina a cena, um bando de camponeses enfrentando cavaleiros de armadura pesada. E é por isso que vamos quebrar mais um mito aqui, de que as batalhas medievais eram que nem no filme. Esquece aquele monte de maluco correndo. Você vê nos filmes, um monte de maluco sai correndo, gritando, um em direção ao outro, e quando eles se encontram tem aquele choque, e se misturam, e um luta com o outro, e aí tem um inimigo atrás, inimigo na frente, inimigo do lado, inimigo no outro, ninguém sabe quem é quem, porque tá aquela zona, esquece. Não era assim, se a batalha virasse isso, igual nos filmes, você perdeu, a galera recuava, porque isso era perder a batalha. As batalhas, na verdade, demoravam horas, dias, cada movimento era cuidadoso, e o mais importante, a formação em linha era fundamental.
fundamental. Era assim que acontecia uma batalha medieval. Cada lado formavam as suas linhas de infantaria, principalmente com lanças e escudos. Essas linhas iam se aproximando uma da outra, pouco a pouco, eles até podiam trotar, mas quando chegassem perto, eles iam avançando devagar. E quando se encontravam, eles ficavam medindo força, metendo lança um no outro, flecha, tentando derrubar o inimigo, se chocando, se testando, até conseguir abrir uma brecha na linha inimiga. Aí sim, quando uma brecha era aberta, se atacava essa brecha e tentava subjugar o outro exército. Aliás, essa era a principal função da cavalaria, abrir brechas na infantaria inimiga e flanquear. Então, se os filmes retratassem uma batalha medieval real, seria bem chato e demorado. Pra você ter noção, a famosa Batalha de Poitiers, em 732, quando Carlos Martel evita que os muçulmanos invadam totalmente a Europa, esta batalha durou 7 dias. 7 dias de vai linha, se enfrenta, recua, vai outra linha, se enfrenta, recua. 7 dias, imagina um filme disso. Ia ser chato pra caramba. Outro mito é que todo mundo morria na batalha. Não era todo mundo que morria na batalha. Se fosse assim, só teria uma batalha na guerra e acabou a guerra. A maioria das batalhas se morria aí em torno de 10 a 20% das forças. Quando muito, 30% da força era dizimada. Voltando à Batalha de Agincourt, onde os franceses foram chutados, humilhados, derrotados, esmagados. Os franceses foram humilhados pelos ingleses. Sabe quantos franceses morreram na batalha? 26% das suas forças foram mortas ou ainda capturadas. 26%, 25%, só um quarto. Mas existiam exceções. Na Batalha de Teuton, que a gente falou, os Lancaster perderam cerca de 60% das suas tropas, mas ainda restou 40%, não era todo mundo que morreu. Isso me lembra muito outro mito, que os nobres eram todos mortos nas batalhas. Não, claro que não. Capturar um nobre valia ouro. Ele poderia ser trocado em resgate por uma verdadeira fortuna. Vou também deixar aqui embaixo, aqui em cima se couber, o vídeo sobre os resgates medievais. Bom, a gente já falou que os exércitos não eram formais e nem mega organizados. Vide que quase todas as cruzadas, por exemplo, sofreram pela falta de suprimentos e pela grande desorganização. Batalhas nas cruzadas foram perdidas porque os seus líderes só brigavam. E se eu te falasse que na maioria das vezes você tinha que levar tudo o que precisasse na batalha, das armas, a comida, ninguém ia te fornecer nada. Os nobres e cavaleiros conseguiam levar uma trupe junto para ajudar, como a gente viu, mas a infantaria comum, o homem comum, o soldado comum, tinha que carregar todo o seu equipamento, toda a sua comida e todo o seu dinheiro. E ai de você se ficasse sem dinheiro. Um exemplo muito famoso, durante a primeira cruzada, que foi bem sofrida, milhares e milhares de pessoas ficaram pelo caminho, pobres e sem dinheiro. Muitos viraram mendigo em alguma cidade a caminho de Jerusalém e nem chegaram em Jerusalém e nem voltaram para a Europa. E como se já não fosse bagunçado o suficiente, o campo de batalha era um caos completo. Quase ninguém se conhecia. Não existia uma comunicação tão eficiente como a gente vê nos filmes e os boatos corriam solto. Eu vejo nos filmes, o cara lá na que pariu de um lado, perde e aí toda a fileira para. Não, cara, às vezes a batalha de um lado já acabou faz tempo e a galera tá brigando do outro e nem tá sabendo. Olha o exemplo da Batalha de Hastings em 1066. Um boato se espalhou ali entre os homens de que Guilherme, o Conquistador, tinha morrido. Os inimigos, os ingleses achavam isso e começaram a atacar. E os normandos, achando que seu líder tinha morrido, começaram a fugir. E por causa disso, metade do exército normando vira as costas e sai correndo. Só voltaram quando o próprio Guilherme arranca seu capacete, sua cota de malha, sai cavalgando no meio da galera e fala assim: meu, olhem pra mim, eu tô vivo, bora atacar. Aí sim, a galera voltou pro combate. Inclusive, vou deixar esse vídeo importantíssimo, talvez aqui embaixo, talvez aqui em cima, da Batalha de Hastings. Então esquece também aqueles discursos épicos dos reis nos filmes de Hollywood. Na vida real, a última preocupação do comandante era falar bonito ali pra galera antes da batalha. O negócio era sobreviver e ganhar a guerra. Além do que, sua voz seria ouvida só pelos que estavam ali perto. Imagina o cara falando, meia dúzia ouvir e a maioria não ia entender nada. Mas em compensação, se o exército fosse bem treinado e organizado, aí a história era diferente, principalmente se contassem com bons arqueiros, como os ingleses. Esses caras eram essenciais nas batalhas. Uma boa unidade de arqueiros podia decidir quem ia sair vitorioso e quem ia virar estatística no campo de batalha, porque uma chuva de flechas bem coordenadas podia devastar centenas de soldados inimigos antes mesmo da luta corpo a corpo começar. Ótimos exemplos disso são as batalhas de Agincourt, que a gente falou, a
Batalha de Crécy e, claro, a Batalha de Aljubarrota, onde os portugueses deram um chute na bunda dos espanhóis. Vou deixar também aqui, ou aqui embaixo, o vídeo sobre a Batalha de Aljubarrota, que tá incrível. Agora, claro, isso não valia nada contra certos inimigos, tipo os vikings. Esses caras já usavam técnicas no campo de batalha bem avançadas para a época, como as suas famosas paredes de escudo. E aqui tá um exemplo de linha. A formação em linha, a formação em escudo era essencial. Era uma tática que protegia todo mundo das flechas, dos cavalos e também do avanço da infantaria. E mesmo sem terem os melhores equipamentos ou um grande reino unificado, os vikings davam um pau nos europeus por muitos e muitos anos. E por quê? É bem simples, porque eles eram organizados, mantinham a sua linha, eles lutavam em pequenas unidades, geralmente formadas por parentes, amigos ou pessoas da mesma aldeia. Todo mundo se conhecia, todo mundo queria defender o seu amigo, confiavam um no outro e se entendiam bem no campo de batalha. Isso fazia com que a comunicação, que é uma das coisas mais importantes numa guerra, fosse muito mais eficiente que nos exércitos europeus normais, que eram cheios de soldados de diferentes regiões, muitas vezes nem falavam o mesmo idioma direito e, claro, eram bem desorganizados, como a gente viu. Isso me lembra dos mercenários medievais também. Muitos exércitos contavam com mercenários e, basicamente, os mercenários, muita gente me pergunta aqui, eram forças de algum nobre que estava fora da guerra, que recebia para mandar sua força, ou ainda de regiões que já eram famosas pelos seus guerreiros, como os próprios vikings, os húngaros e os cumanos. Por outro lado, os cavaleiros medievais, esses sim eram soldados profissionais, altamente treinados e preparados. E eles não eram, só que eles não eram nem de longe esses malucos que a gente vê nos filmes, que saíam galopando feito doido no meio do inimigo, passando a espada. Para, esquece isso. Na realidade, eles eram muito calculistas e esperavam o momento certo de agir. E também sabiam que eles tinham que esperar a ordem do comandante para poder dar o golpe decisivo. Ninguém era herói não, cara. Eles eram muito táticos, frios e sabiam que um ataque na hora errada podia acabar com todo o exército. A grande arma do cavaleiro medieval era a sua carga com a lança, não a espada. Carga com a lança, onde um grupo de cavaleiros colocavam suas lanças no braço, apontavam para o inimigo, galopavam juntos num pacote bem grudados, concentrando toda a energia do cavalo, do cavaleiro, da corrida na ponta das suas lanças. Era devastador. E como a gente falou, não era todo dia que tinha guerra não. Na verdade, na maioria das vezes, os nobres e os comandantes preferiam resolver os conflitos na base da conversa, na diplomacia e até prometendo casamentos arranjados para evitar a guerra. A guerra era muito cara, era suja, era sangrenta, demorava demais, anos, e podia dar muito errado. Para um nobre era horrível entrar em batalha. Você ia perder tempo, ia perder bons cavaleiros, bons homens, perdia sua força de trabalho, os seus suprimentos. Era melhor evitar a guerra a todo custo. Em algumas regiões, como as Flanders, ali na França, que era um lugar super disputado entre a França e a Inglaterra por décadas, por séculos, a gente analisa então esse ambiente onde teoricamente aconteceriam bilhões de batalhas, porque era muito disputado, mas no espaço de tempo aí de mais ou menos 150 anos, entre 1071 e 1328, só aconteceram 11 batalhas, então menos de uma batalha por década. Putz, muito menos de uma batalha por década. Ou seja, esse papo de não gostei do cara, vou invadir, destruir tudo, era bem mais complicado do que parece. A galera preferia a diplomacia. Geralmente as disputas eram resolvidas em longas negociações, e só quando não tinha mais jeito, ou quando era um maluco do outro lado, é que eles partiam pra guerra. E mesmo assim, boa parte das guerras medievais não eram essas batalhas épicas de cavaleiros se enfrentando no campo aberto. A grande maioria virava cerco de castelo, os famosos cercos medievais, onde você chegava numa fortaleza, botava a bunda na cadeira e ficava ali meses, até anos, cercando, esperando a comida e a água acabarem lá dentro, até o inimigo não ter mais escolha, a não ser se render. E aí, quem vencia era quem tivesse mais paciência, mais mantimentos, mais dinheiro, não necessariamente quem fosse mais herói, quem fosse mais valente. Geralmente os heróis morriam rapidinho. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo sobre os cercos na Idade Média pra você aprender tudo, mas claro, se no meio de todo esse cerco surgisse algum reforço, aí assim a coisa ficava séria, ia rolar aquelas batalhas campais famosas que a gente vê nos filmes de Idade Média, e aí entrava em campo os cavaleiros, os arqueiros, a infantaria, tudo mais. Não pense que a infantaria era só carne de canhão, não. Eles eram essenciais para apoiar os arqueiros, principalmente da cobertura para os cavaleiros, que era um trunfo final de qualquer exército bem equipado. Cada peça do exército medieval tinha sua função, tinha sua importância. Se uma delas falhasse, acabava tudo. Era literalmente um trabalho em equipe com um único objetivo: vencer. Porque não existia essa de, eu vou brilhar sozinho no campo de batalha. Não tinha essa de ser herói. Quem brigava junto, vencia junto, ou morria junto. E quem sobrevivia, especialmente os cavaleiros, saía no lucro. Então vamos trabalhar em equipe, sem heróis, só fazer o nosso trabalho. Muitos cavaleiros ganhavam boas fortunas nos espólios de guerra, podiam até conquistar armas, armaduras, cavalos de guerra que valiam uma verdadeira fortuna. Outro mito também, que eu vejo a galera falando, você podia
roubar a armadura que tava no chão ali dos outros. Sim, era assim que muito soldado conseguia uma armadura boa, uma espada legal. Não era só honra e glória não, tinha muito dinheiro envolvido. E para vencer, valia praticamente tudo. Devastar plantações, queimar celeiros, roubar gado, capturar nobres para pedir resgate, como eu falei. Era uma guerra de desgaste. Você tinha que deixar seu inimigo sem comida, sem recursos, sem dinheiro, porque ninguém, por mais rico ou poderoso que fosse, conseguia vencer a fome. E no final das contas, era a fome que fazia até os maiores reis e nobres se ajoelharem para assinar um tratado de paz e entregar as suas terras que tanto defenderam. E é por isso que as guerras medievais, assim como as guerras de hoje, não eram histórias cheias de heróis e vilões como os filmes tentam mostrar. Não tem bonzinho não, cara. Cada um tava atendendo aos seus interesses. Na prática, as batalhas, as guerras eram verdadeiras tragédias humanas, onde pobres camponeses, homens simples, eram jogados no meio da lama e do sangue para lutar por causas e senhores que na maioria das vezes eles nem conheciam. Mas se você quiser saber mais sobre alguma das batalhas mais da hora da Idade Média, as melhores batalhas, eu fiz um vídeo sobre as 10 batalhas mais épicas de toda a Idade Média. Clica e vai direto assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!